Olá, começa agora mais uma transmissão ao vivo de Tutameia, sempre trazendo para você um entrevistado, um personagem, um especialista que nos ajude a entender melhor o Brasil que vivemos, esse momento tão cheio de nuances, tão dramático que o Brasil está passando atualmente. Ela é Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o Paulo Sérgio Pinheiro, que vai estar conosco nessa jornada. A Eleonora já vai fazer a primeira pergunta. Antes, eu queria te convidar para levar mais longe essas reflexões, esse debate, essa conversa aqui, em que a gente vai tratar das questões como a violência política nesse período eleitoral, a ação da mídia, enfim, as questões que envolvem a luta e a situação da democracia. Então, levar mais longe esse debate, compartilhando nas suas redes, divulgando entre seus amigos, pedindo para que eles, por sua vez, também passem adiante esse link aí, né? /C/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia. Inscreva-se no canal, clique lá no sininho para receber as notificações, para saber sempre que a gente estiver ao vivo, tiver um vídeo novo aí na parada. Todo o nosso trabalho fica ancorado no site tutameia.jor.br. Bom, feita essa introdução toda aqui, Eleonora, continua mais sobre... Paulo Sérgio Pinheiro, muito obrigada por você estar aqui hoje, nesses dias dramáticos da história do Brasil. Paulo Sérgio Pinheiro é secretário de Direitos Humanos, membro da Comissão Nacional da Verdade, assessorou a ONU em vários trabalhos, fundador do Núcleo de Estudos da Violência, cientista político, diplomata. Paulo Sérgio Pinheiro, nós estamos vivendo hoje uma situação, como eu disse, dramática, está tendo ataques, atentados, a gente teve um mestre de capoeira, um assassinato logo depois do primeiro turno. Quer dizer, o que está acontecendo na sociedade brasileira? Primeiro, eu que tenho que agradecer a vocês de me darem essa oportunidade de nós refletirmos juntos sobre o que está acontecendo. É claro que na política brasileira, desde sempre, enfim, desde o início da República, a violência é um elemento sempre presente, não só, eu diria que, para não qualificar nenhum Estado, em todos os Estados. Evidente que aqueles Estados onde o acesso à discussão, os meios de dominação são mais tradicionais, que você tem sempre assassinatos, sequestros. Mas isso acontece também na antiga capital, no Rio de Janeiro, todo ano, também hoje pela presença das milícias e das organizações criminosas nas comunidades populares. Quando você estava falando, eu fiquei pensando, eu acompanho as eleições presidenciais desde o tempo que isso nos anos 40, no final dos anos 40, 50, quando era o candidato brigadeiro e o Marechal Dutra. Uhum. Ou então a eleição do Getúlio em 54. E daí em diante, lá em casa, que não, enfim, a minha família não era propriamente militante, mas eu me lembro que a minha avó era favorável ao Getúlio e meu pai era favorável ao Brigadeiro. E depois eu acompanhei todas essas eleições presidenciais. Eu não me lembro, em nenhum momento, de um candidato ter chamado outro, eu hesito dizer essa palavra aqui, mas eu não conheço nenhum momento da minha memória. Eu também trabalhei não só de testemunha desde criança, adolescente e depois fazendo pesquisa. Eu nunca vi um candidato qualificar o outro como canalha. E não num bate-boca pessoal, numa carta, não. Na televisão aberta, não é? Ou dentro do Twitter. Quer dizer, o candidato de extrema-direita se acha na possibilidade de qualificar o outro candidato
que propunha um acordo entre cavalheiros para não haver mais fake news, notícias falsas, ele recebe esse epíteto de canalha. Eu acho que isso é um indicador do nível de violência que está ocorrendo nas eleições. Isso, na esfera do verbal, né, esse mesmo candidato propôs metralhar todos os membros do Partido dos Trabalhadores. Isso está em vídeo. Não é? Ele empunhando, não sei, acho que é uns tripés de câmera, fingindo que era uma metralhadora. Depois, antes mesmo, ele já tinha a sua clássica declaração, que foi uma pena que os assassinatos na ditadura militar não tivessem colhido 30 mil pessoas, inclusive Fernando Henrique Cardoso e o Zé Gregório, meus queridos amigos. E depois, um candidato que tem como ídolo o presidente Duterte das Filipinas. Para quem não sabe, o presidente Duterte das Filipinas autorizou as execuções pela polícia, elas não são investigadas, e foram mortos 10 mil, em pouco, 2 anos de mandato, 10 mil pessoas foram executadas sem nenhuma prova, sem nenhuma investigação. Então é evidente que isso só pode se traduzir, e hoje eu vi um levantamento de 50 casos bárbaros de pessoas. Um mestre capoeira, eu fiquei super emocionado hoje de manhã com a fala do Caetano sobre esse. É um dos nomes da nossa cultura brasileira, afro-brasileira, né? E ele é assassinado numa briga de bar por causa da diferença dos candidatos que ele e o seu assassino defendiam. O assassino era bolsonarista. Acho que é bom lembrar que, não sei se todos os casos, mas na maioria dos casos que têm sido divulgados, denunciados nas redes sociais, os agressores são apoiadores da candidatura fascista. Tem inclusive um caso, o que eu estava escutando no rádio hoje, de uma mulher que estava pichando ele, você viu isso? E que os policiais... Foi por policiais. Ela foi abordada por policiais que bateram nela, levaram para a delegacia, deixaram ela pelada e ficaram exigindo que ela falasse ele sim. Quer dizer... isso é uma espécie de pré-autorização do que será possível fazer numa democracia eleita sob a presidência de uma chapa de extrema-direita, como é o caso do capitão e do seu general como vice-presidente. Esses 50 casos são casos absolutamente bárbaros. Eles também se atacam ao símbolo, que também me chocou muito. Eu creio que um dos filhos do capitão foi testemunha e participou e posou numa foto depois de arrancarem uma placa de rua com o nome da Marielle. Quer dizer, isso é algo absolutamente gritante. E o peso e simbolismo é tal de... desculpe citar a mim mesmo, mas como quando a mãe da Marielle e eu e a Carol Proner e uma pastora luterana estivemos com o Papa, acho que o nosso relato, e conversamos 50 minutos, a parte do relato que mais impactou o Papa Francisco foi justamente o assassinato da Marielle e a impunidade. Acho que faz 7 meses que isso... Naquela época eram 5 meses e nenhuma resultado da investigação. Quer dizer, essa foto que você está descrevendo, no plano mais aberto, está o candidato ao governo. Exatamente. Quer dizer, eles não têm nenhuma vergonha de participarem desse ataque a uma líder popular assassinada. Quer dizer, eles, de certa maneira, compactuam, têm uma responsabilidade compartilhada pela impunidade dos assassinos.
Agora, esse tipo de violência é algo que fica restrito a eles lá, ou seja, entre os políticos ou partidários dos políticos, ou isso pode se refletir ou atingir a população como um todo? E, nesse caso, quem seriam os mais prejudicados? Olha, eu acho que os pilotos de prova desse programa de governo de extrema-direita serão aqueles com menos de 5 salários mínimos, porque parece que depois de 5 salários mínimos está todo mundo sufragando o candidato de extrema-direita. E sem ser pedante, eu acho que precisamos entender que, para nós ficarmos num período curto, o fim da ditadura não foi o começo da democracia ou do pleno Estado de Direito. Por quê? Porque o Brasil continua sendo um dos países mais desiguais do mundo, desigualdade maior. Nisso nós ganhamos de dezenas de países. Para falar na questão da desigualdade entre salários de homens e mulheres, nós estamos lá na rabeira, lá entre os 190, nós estamos, acho, no 177, o lugar 177 da desigualdade. Isso para falarmos do gênero. Mas, além da desigualdade econômica, tem uma desigualdade racial. A democracia, e eu acho que isso, todos os governos, alguns colaboraram mais do que outros em termos, por exemplo, do lançamento das cotas, o próprio governo que eu participei, do presidente Fernando Henrique, o governo Lula e o governo Dilma, apesar das bolsas para negros e programa de bolsas para negros candidatos a diplomata, tudo isso foi ocorrido, eles continuam estando fora dos lugares de poder. E, então, isso eu acho que é ingrediente de violência. E as vítimas preferenciais das execuções policiais continuam sendo os adolescentes e os jovens negros. Isso desde o primeiro artigo que eu publiquei, eu já estou falando um pouco demais de mim. Em 1984, eu fiz um artigo sobre a rota, e eu vou contar uma anedota, a primeira do dia, que foi isso graças ao governador Montoro, e o Eduardo Mulaerte, que era meu companheiro de sala, nós éramos assessores especiais do governador Montoro, e o governador Montoro, através do Eduardo, mandou uma solicitação à Polícia Militar e à Polícia Civil que enviassem para o gabinete diariamente todos os casos de execuções e também ferimentos. Então, graças a isso, eu consegui demonstrar o que eram essas execuções e, evidentemente, para chamar a atenção desse descalabro que continua até hoje. São Paulo e Rio de Janeiro são os campeões mundiais de execução de civis, de suspeitos, de criminosos pela Polícia Militar. E a proposta do candidato é dar direito de matar a todos os policiais. Eu me lembro que esse candidato de extrema-direita teve uma declaração dizendo: polícia que não mata não é polícia. Então, a política do presidente Duterte na Filipinas é o que vai ser implantado, é o que está sendo implantado com apoio das classes, com largo apoio do povo brasileiro. O povo brasileiro que vai ser o primeiro a ser vítima nessas campanhas de execução que o governo de extrema-direita vai abrir. O senhor foi um dos membros, participou bastante da Comissão Nacional da Verdade. Na época, eu lembro da divulgação do relatório, se falou muito na necessidade da população conhecer o que aconteceu na ditadura. Como é que não se sabe de tudo isso? Como é que isso ainda continua sendo a violência e até o elogio a práticas da ditadura continuam tendo eco na sociedade? Falta conhecimento? Claro que falta, mas há vários coautores. Um dos autores é o Supremo Tribunal Federal, que validou a autoanistia que os militares se deram. Há um julgamento do caso da guerrilha do Araguaia, em que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, cuja competência o Brasil reconheceu em 98, que diz que essas autoanistias do tipo da brasileira para os militares não valem. Então, o Supremo Tribunal Federal
tem uma responsabilidade compartilhada pela impunidade da tortura, dos assassinatos, execuções e dos sequestros durante a ditadura militar. A outra responsabilidade é do governo golpista que veio depois do impeachment da presidente Dilma, que jogou praticamente, desculpem os amigos, no lixo o relatório da Comissão da Verdade. Não houve um pio sobre as propostas extremamente razoáveis, eram 20 propostas, que iam desde ensino, academia militares, até iniciativas simbólicas, mudança de rua e, claro, a revisão da lei da anistia. E é evidente que o candidato da extrema-direita pode fazer uma campanha celebrando, como ele fez no seu voto do impeachment, celebrando o coronel Ustra, que é um dos chefes maiores da tortura no Brasil. E duas coisas que a comissão descobriu, e provavelmente a maioria da população tem a mais pálida ideia, é que havia uma cadeia de comando que vinha do general-presidente até o que usava maquininha elétrica para torturar. Não eram os aloprados ali? Não era tigrada, excesso, abuso. Não, era uma política de extermínio, como foi na guerrilha do Araguaia. E esse coronel Ustra, nós descobrimos também isso, como até tem um artigo recente que nós publicamos justamente por causa do atual presidente supremo ter dito que a ditadura foi um movimento 64, que isso também revela um grau de ignorância crassa, não é? Se a população não sabe, o presidente do Supremo resolve dizer essa bobajada. Mas o que eu queria dizer é que os chefes da tortura, eles estavam sediados funcionalmente, não que eles ficassem sentados no gabinete do ministro do Exército. Eles estavam lotados lá. A comissão foi o primeiro a provar isso que aconteceu. E graças ao ministro da Defesa, Celso Amorim, nós visitamos 7 unidades do Exército e da Marinha onde estavam as câmaras de tortura. E era uma coisa muito embaraçosa, porque, além do comandante da região, que, enfim, amavelmente nos recebeu, deve ser dito, havia uma dezena de oficiais jovens que não tinham participado daquilo e ouvindo os relatos, os arquitetos, os engenheiros medindo onde era, reconstituindo as câmaras de tortura. Quer dizer, a maioria da população não tem a mais pálida ideia disso, e isso é culpa do governo golpista, em parte é culpa do Supremo, né? E dada a impossibilidade de julgar, quer dizer, a população apoia 2 candidatos que celebram a ditadura e a tortura sem saber que eles e elas vão ser os pilotos de prova dessa política. O senhor falou do presidente Duterte das Filipinas, e o Bolsonaro é um candidato de extrema-direita, fascista. Como é que o senhor distingue esses fascismos, esses candidatos de extrema-direita pelo mundo? O que está acontecendo no Brasil tem alguma semelhança com o que está acontecendo no resto do mundo? Certamente, porque, como vários estudiosos têm feito isso, nós precisamos ficar atados à definição do fascismo italiano e do nazismo alemão. A questão básica é que esses, como candidato daqui, eles acreditam no poder, é o poder que vale. E eu até vou me permitir, eu estava preparando fazer um testinho de um filósofo chamado Jason Stanley, que saiu até na Folha, que ele escreveu um livro muito interessante que eu estou lendo, justamente como o fascismo funciona. E ele fez um pequeno teste para ver sobre o nosso candidato neofascista. Ele é contra os gays, ele fala de minorias como preguiçosos, ele fala em matar os adversários abertamente, matar, assassinar os membros do Partido dos Trabalhadores, né? Ele se apresenta como cara durão, que vai chegar e matar os criminosos sem tribunal. Ele fala que as mulheres não devem ser líderes políticas, devem ficar em casa. Ele elogia ditadores, como Trump também faz. Ele elogia os ditadores passados no Brasil, como todos os generais presidentes. Ele fala de militares como isso fosse o verdadeiro
Brasil que os esquerdistas estão arruinando o país. E também tem outro autor que é muito lido e discutido atualmente, Como as Democracias Morrem, que ele tem três mitos que o eleitor brasileiro, nesse segundo turno, não devia considerar. Primeiro, ele não vai fazer o que diz, vai fazer. É preciso que o povo saiba que o capitão e o seu auxiliar general estão dizendo, eles vão fazer. Se eleitos, né? Se eleitos, por favor. Justamente para impedir que eles façam o que estão dizendo, que é importante votar na frente que apoia a democracia em torno do Haddad. A segunda questão é dizer se eles para que eles não sejam eleitos, é preciso ter em conta que as instituições democráticas não vão ter condições, da maneira que a Justiça e o Ministério Público funcionam no país, ou o Congresso, que já está tomado de assalto pela extrema-direita, não vai ter condição de impedir que eles façam essa dupla, faça isso. E a terceira, eles vão poder ser controlados. Foi um erro, tanto do Partido Conservador Nazista, como dos conservadores e dos industriais italianos que achavam que iam controlar Mussolini. Não controlaram nenhum nem outro. Tem uma frase de um líder conservador chamado von Papen, na Alemanha, que dizia, daqui a alguns meses nós vamos poder controlar esse palhaço. Não controlaram, ele fez o que fez, eu não preciso me lembrar. Mas, desculpe, senhor interrompê-lo, mas só para lembrar que diga, Rodolfo. a entrevista do professor Beloso, lembrando que sobre exatamente essa questão aí do nazismo, do fascismo, é recomendável que todo mundo busque assistir ou assistir novamente o filme Deuses Malditos, né, do Visconti, que mostra exatamente essa... como foi vã, como foi pífia essa crença dos industriais que apoiaram o nazismo de que poderiam vir a controlar. Ao contrário, foram imediatamente destruídos. Eu acho que é bem lembrado. E eu lembro do outro também filme, que é o Jardim dos Fins e Contínuos, em que a comunidade judaica próspera achava que não seria atingida. E todos morreram no campo de concentração. Eu acho que é muito importante levar em conta para vários empresários da comunidade judaica que estão sufragando, estão apoiando o candidato de extrema-direita. Inclusive, ele foi ovacionado numa das entidades da comunidade e vários empresários têm bancado a campanha da extrema-direita. Isso eu acho que era preciso essa tomada de consciência. E também eu acho que os maçons precisavam entrar nessa esparrela. Meu pai era maçom e não estaria compartilhando com nada do que ele foi recebido numa loja maçônica. E essa loja não representa a maçonaria no Brasil. Então é importante que os maçons estiveram na linha de frente do ataque do fascismo italiano e do nazismo alemão e da extrema-direita francesa, né? Aliás, para mostrar o quanto é bizarra e paradoxal a nossa situação, é que a líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, ela hoje critica as posições do capitão, dizendo que elas seriam intransponíveis, elas não podiam ser transportadas, não iam valer. E ela não quer se comprometer, quer dizer, a líder da extrema-direita da França faz essa declaração assim, de repente, ninguém foi lá pedir... Considera o Bolsonaro direita demais. Direita de extrema-direita demais. Quer dizer, a barbárie. Agora, outra, que se vocês me permitem entrar nessa mesma questão, é que eu tenho acompanhado nas línguas que eu consigo e outras que eu não consigo, tento ler resumos, como é o alemão, o espanto e o medo
da comunidade internacional liberal diante da ameaça do neofascismo no Brasil. Eu cito 2 exemplos. Tem um jornal que todos os grandes banqueiros, toda a família Rothschild lê todo dia de manhã, que é o Financial Times. O Financial Times está apavorado. Não é? Anteontem mesmo, um dos seus melhores cronistas lança um alarme em relação ao que está acontecendo no Brasil, o que os empresários liberais do Brasil estão fazendo, entrando nesse conto do vigário. Agora, o mais espetacular chamado, que é outra revista do constitucionalismo liberal, democrata, que é o The Economist, que deu capa, colocou capa, o editorial da primeira página, e 3 páginas só sobre o perigo da dupla capitão-general. Claro que o Le Monde, na França, o Libération, são jornais simpáticos. Agora, outros jornais americanos e franceses também, o Figaro é um jornal de direita, é assumido como de direita. Ele alerta para a extrema-direita no Brasil. O New York Times, que no Brasil acham que é um jornal de esquerda, não é um jornal de esquerda, tem feito editorial, artigos clamando para o Brasil acordar diante desse período. Quer dizer, agora, o que me incomoda é que, é claro que não os cronistas e os intelectuais que colaboram nesses jornais, enfim, cronistas como o grande Jânio de Freitas, não é? Nos grandes jornais continuam a tratar os 2 candidatos como 2 demônios, um de esquerda e outro de direita. E não chamam de extrema-direita. O mundo inteiro, do Der Spiegel, o Expresso italiano, o Nouvel Observateur francês, todos chamam o capitão de extrema-direita. E a grande imprensa escrita e televisiva, rádio, televisão, não tratam. Por que isso? É uma questão que eu me pergunto, porque vários desses jornais conseguiram fazer a virada da transição. Quer dizer, na hora das eleições diretas, eles viraram: eu quero saber como esses jornais vão se posicionar quando a ditadura de extrema-direita estiver implantada. Era melhor que eles contribuíssem para que essa ditadura de extrema-direita não seja implantada. Eu vivi 21 anos sobre essa ditadura, agora aos 74 anos vou ter que enfrentar isso de novo. Quer dizer, eu também faço um apelo para os idosos, para os proprietários de jornais de televisão: pensem do que vai ser a vida de vocês se essa dupla for eleita. Ela não só é o povo que vai, as classes populares que apoiaram, sim, enganadas, evidente, não que eles não sejam capazes, mas enganadas por essa dupla, mas pensem também as elites que vão ter que conviver. Que vergonha! Eu ontem estava ouvindo a Guiomar Novaes tocar a fantasia do hino nacional. Eu me lembrei que eu estava com a minha avó no Teatro Municipal, lá, acho que nos anos 60, né? No dia da renúncia do Jânio, tinha gás lacrimogêneo, entrou no Teatro Municipal no Rio, e a Guiomar Novaes, num bis, ela tocou a fantasia do Gottschalk, do hino nacional. Então você tem a Guiomar Novaes, você tem o Nelson Freire, não é? Você tem o Cícero Dias, em Todos os Prazeres, o Chico, né? Quer dizer, esse Brasil que conta, esse Brasil vai ter que ser aplastado pelo risco de ter um governo de extrema-direita. Quer dizer, eu acho que as elites brancas também vão ser afetadas nesse desconforto. E não vai dar para todo mundo se exilar, não? Fica complicado. Mas está havendo algum movimento, pelo menos não sei que impacto terá na eleição, mas está havendo algum movimento de formar uma frente pela democracia. Há até pessoas do PSDB que têm se pronunciado, ou mesmo empresários como o Ricardo Semler, têm se pronunciado contra. Não, eu acho que esse é o caminho. Quer dizer, esse é o caminho. Eu acho que o senador Jacques Wagner, que foi eleito, vai ter um papel importante nisso. Quer dizer, eu acho que aqueles que foram
Eu não quero citar o nome de ninguém, mas eu quero dizer que aqueles que garantiram a transição, os poucos que continuam vivos, eles têm que estar. É importante que eles estejam nessa frente democrática. Será que o Fernando Henrique vem para essa frente? Eu creio que justamente, eu não posso saber o que o presidente Fernando Henrique vai decidir, mas justamente um dos garantidores da construção democrática no Brasil, como foi o Lula, né? Se lembrar que o Lula fez campanha para o Fernando Henrique na sua primeira candidatura de senador. Eu me lembro quando, nos anos 70, nós íamos no domingo para São Bernardo com Severo Gomes, né? Enfim, tem Zé Carlos Dias, tem o Zé Gregório, enfim, tem gente que foram atores das diretas, da campanha das diretas. Eu acho que para sermos dignos do legado do Montoro, do Tancredo, do Brizola, eu acho que uma frente democrática, não em torno de um programa de um partido só, mas é a frente contra a extrema-direita, é a frente pela democracia. Nessa hora, não tem que ficar pedindo carteirinha. Ainda que o sinal é um pouco trocado, mas nós estamos, a meu ver, na mesma situação do Jean-Marie Le Pen, que era o pai fascista de verdade, pai da Marine Le Pen, que chegou no segundo turno com o Chirac, né, o presidente Jacques Chirac. O Lionel Jospin, que era secretário-geral do Partido Socialista, nem hesitou, nenhum partido de esquerda, o Partido Comunista Francês, o Partido Socialista, todos apoiaram o Chirac. Não tem nem papo, não tem que discutir programa, não tem que discutir nada. É uma frente contra a ditadura de extrema-direita. E esse, eu acho que o perigo está sendo subestimado. Eu acho que todos aqueles que estiveram dos que sobrevivem... Só faz um chamamento a ele. Eu creio, eu tenho certeza que eles serão sensíveis. É claro que há eleições sendo sucedidas nos estados, é que claro que todos tendo responsabilidades políticas, é preciso que se converse, que se negocie, não é? Quer dizer, o Ciro Gomes, a Marina estão aí, enfim, necessariamente vai ter que ser uma frente alargada, onde todos aqueles que estão contra a extrema-direita, contra a candidatura do capitão e do general, e do que eles representam, na verdade. Quer dizer, é importante a gente não ter ilusão que eles estão falando tudo isso e não vão fazer nada. Eu acho que esse é o alerta principal. Vão fazer exatamente o que eles... E vai sobrar para todo mundo. Vai sobrar para o povo, vai sobrar para as classes médias e para as elites. Pode ter claro, então, não são duas candidaturas iguais. Absolutamente, absolutamente. Quer dizer, é um equívoco igualar, dizendo que um é extrema esquerda, outro extrema direita, o Haddad... Um ataque ao Brasil, o outro é a defesa do Brasil. Não dá, quer dizer, o único que pode defender o que vale no Brasil, esse exemplo na cultura que eu dei, né? Sem falar dos Antônio Cândido, Florestan Fernandes, quem representa isso é o Haddad. E a frente democrática que está sendo, não estou dizendo que está sendo construída em torno dele. Isso o coloca totalmente diferente. Eu lembro um artigo da minha colega, querida amiga, Maria Hermínia Tavares de Almeida, totalmente independente, que tem escrito artigos justamente denunciando essa amálgama, essa mistura que não corresponde à verdade. Eu espero que a mídia, em geral, seja sensível. Está na hora de escolher o lado. Não dá. Até o embaixador Rick Cooper hoje escreveu um artigo, né? Não dá para ficar neutro em relação a
a um debate entre o neofascismo, a extrema-direita e a Frente Democrática. Ultrapassa qualquer visão de partido. Eu acho que não há que se ater a programas de partido. Hoje o programa maior é se opor à escalada da extrema-direita e do neofascismo no Brasil. É a defesa da democracia. Só na defesa da democracia, os negros, as mulheres, os gays, os jovens que são as vítimas preferenciais da Polícia Militar, é com essa frente que eles terão os seus direitos protegidos. O mesmo se diga a economia. Eu acho que as elites empresariais, esses investidores que estão contentinhos com a campanha da dupla de extrema-direita, eles deviam olhar isso com mais cuidado. A competência não está do lado. Não está do lado do Posto Ipiranga, que tem um currículo bastante duvidoso, tendo passado, inclusive, pela ditadura Pinochet. Era só o que faltava, né? Só o que faltava. A competência está do lado do Haddad, né? Não vou falar, tem o Brescia, tem o Beluso, tem o Paulo Nogueira Batista, quer dizer, gente da maior competência, né? São esses que devem merecer a confiança e não esses aventureiros que estão apoiando incautamente, quer dizer, esses investidores, esses empresários incautamente que estão apoiando as candidaturas de extrema-direita, eles vão se dar mal, porque a estabilidade, as reformas necessárias, elas só podem ser feitas por uma presidência que seja responsável e democrata. Aliás, essa é uma advertência que é feita também no centro do capitalismo mundial. As agências de risco já estão apontando que uma eventual vitória de Bolsonaro provavelmente vai aumentar o risco Brasil. E tem aqui mesmo, né? Ontem a gente estava lendo a notícia das fabricantes de veículos, né? Preocupados que o Bolsonaro é muito ligado ao mercado financeiro e não vai sobrar nada para a indústria. O presidente Anfávia disse, em outras palavras, isso, preocupado também. Quer dizer, o Bolsonaro ontem deu uma declaração falando, voltando atrás em questões de privatizações, também que fez o mercado recuar. Quer dizer, é uma confusão, né? É importante que esses investidores levem isso em conta. Uma coisa muito importante que saiu essa semana foi um artigo na revista Nature, Natureza, sim. Que é a revista mais importante do meio ambiente no mundo, seríssima. E justamente eles alertam para o desastre ecológico do meio ambiente que vai ser o Brasil. Um general que é candidato a ministro do meio ambiente, ele ontem dizia que no meu tempo não tinha essa coisa de Ministério Público, de gente controlar, IBAMA. No meu tempo não tinha nada disso. Quer dizer, eles vão destruir a Amazônia, eles não acreditam. Da mesma maneira que lá em cima, no Colosso do Norte, eles não acreditam em nenhum risco em termos do clima mundial, que está sendo afetado pela maneira com que a humanidade sobrevive. Então, não há uma frente em que não haja um alerta para levantarmos a atenção do perigo que significa votar nessa dupla. Dá para mudar? Você acha que dá para... Eu acho que dá, porque, na verdade, boa parte desses eleitores eles estavam desorientados ou mal informados. E é evidente, o candidato não quer participar de debate, porque ele virou um símbolo daqueles que odiavam o PT, virou um símbolo daqueles que estão insatisfeitos com a sua situação econômica, virou um símbolo daqueles que têm insegurança na sua vida pessoal, que eles têm todo o direito de se rebelar com a insegurança pública.
Mas se eles começarem a ouvir qualificações do que significa o programa de extrema-direita, eu tenho esperança de que a Frente Democrática vai prevalecer. Nós estamos condenados a trabalhar para isso. Bom, okay. Obrigadíssimo. Foi um prazer voltar aqui. Antes de encerrar, não sei se o senhor gostaria de ainda fazer um fechamento, mandar a sua mensagem aí para os nossos internautas, a sua mensagem para o povo brasileiro aí, com a autoridade da sua trajetória aí de vida, de militância. Eu acho que a questão básica é que o Brasil não pode se permitir ter esse retrocesso. Nós somos importantes demais para entrarmos nessa onda obscurantista do neofascismo que está conquistando o país da Europa Central. Tem países, eu não vou nomear países, porque eu só posso falar da Síria e do Brasil. Há países em que partidos de extrema-direita fazem parte da coalizão. Eu tive um encontro com uma ministra de Relações Exteriores de um país que é de um partido de extrema-direita. E eu tenho que conversar com ela. O Brasil não pode. E, além do mais, eu acho que também é um apelo latino-americano, essa política de agressão aos outros países da América Latina. O Haddad fez ontem uma declaração muito boa em relação à Venezuela, dizendo que o Brasil tem uma tradição de uma política responsável, de não se intrometer nas políticas internas dos países. O Brasil tem responsabilidades, como tem responsabilidade em relação aos refugiados que vêm da Venezuela. A dupla de extrema-direita é contra refugiados. Eu não sei se o Bolsonaro sabe de onde vem o nome dele, né, para dar tiro no seu próprio pé. Né? Ele não chegou aqui em 1600. Né? Então, essa é mais uma frente, quer dizer, a frente da política externa. O Brasil é um interlocutor válido, apesar de tudo que aconteceu, até hoje, mesmo com o governo golpista, o Brasil é um interlocutor válido nos órgãos da ONU, não só no Conselho de Direitos Humanos, mas na Assembleia Geral e no Conselho, e quando está no Conselho de Segurança. Tem uma outra expressão inglesa que eu peço desculpas, é o honest broker, quer dizer, ele é um negociador de confiança. Isso foi construído por causa da democracia, foi construído na democracia, não na ditadura. Todos os governos colaboraram para isso, sem exceção, para não fazer, não. Hoje que nós temos essa frente democrática, quer dizer, do presidente Sarney até a presidenta Dilma, isso foi uma construção dessa confiabilidade. O Brasil não pode jogar isso para a lata de lixo com o primeiro governo de extrema-direita no continente sul-americano, porque há administrações de direita, mas é preciso fazermos a distinção que há partidos de direita democráticos que ganham e perdem. Esse aqui não, ele acha que se ele não ganhar é porque as urnas estão falsificadas. Então, eu acho que o meu apelo principal é ouvir com atenção daqui para diante tudo o que a dupla diz. E ficarmos com a certeza que, se for dada uma oportunidade a eles, para eles serem eleitos, eles vão fazer exatamente o que estão. Não tenhamos ilusões que eles estão falando uma coisa e vão fazer outra. Não. A população brasileira tem que acreditar no Haddad, que vai fazer o que ele está dizendo. O que ele está dizendo e o que a Frente Democrática estará dizendo também. Muito obrigado. Obrigado a vocês, Leonor e Rodolfo. Obrigado a todos aqui que nos acompanharam, gente de vários rincões aí do Brasil, mandando seus comentários, todo esse nosso trabalho, todas essas reflexões aqui trazidas aqui nessa conversa ficam disponíveis no nosso site,
no nosso canal de vídeo no youtube.com/C/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia. O Tutameia é escrito com letras maiúsculas. E haverá também a reportagem, fotos, vídeos no nosso site tutameia.jor.br, que você está totalmente convidado lá a visitar, ler, ver quanto de material já tem ali para ajudar nas nossas reflexões, nas nossas ações aqui no Brasil. Com isso, a gente encaminha aqui para o nosso bordão de encerramento. Né? Acho que nós vamos ter que fazer um contra a barbárie aqui, o nosso bordão. Tem que pedir para o Augusto de Campos. É porque a gente encerra sempre, está valendo aqui, a gente encerra sempre com o contrapoema do Augusto de Campos, que eu vou botar na telinha, mas a situação, nós vamos ter que pensar aqui uma coisa mais urgente, também urgente, como a libertação do presidente Lula. O contrapoema do Augusto de Campos, que a gente encerra aqui a nossa transmissão, é o contrapoema Lula Livre. Lula Livre.